Na guerra silenciosa pela informação e sobrevivência, a organização Torre de Vigia acaba de fazer três movimentos rápidos e enigmáticos no tabuleiro global. Para os seus mais de 8 milhões de seguidores, são apenas atualizações administrativas, notas de rodapé em uma semana de adoração. Mas para quem observa de fora, os movimentos se parecem menos com direção divina e mais com as manobras de uma corporação em pânico, tentando desesperadamente conter uma hemorragia. O primeiro movimento veio na forma de um anúncio vago, lido da tribuna em todas as congregações. Uma diretriz médica antiga, de 2006, foi declarada obsoleta e deveria ser descartada. Não houve explicação detalhada, não houve contexto, apenas uma ordem curta e seca. O anúncio veio e se foi, deixando a maioria dos membros com uma pergunta não formulada. Por que isso e por que agora? O segundo movimento foi uma bomba editorial. A organização, um império construído sobre a impressão e distribuição massiva de literatura, anunciou um corte drástico em suas publicações mais icônicas. A partir de 2026, as revistas A Sentinela e Despertai terão apenas 2 edições inéditas por ano. Uma redução chocante para uma máquina de propaganda que, por décadas, inundou o mundo com seu material. A justificativa oficial é a de sempre: otimização de recursos. Mas a verdadeira razão é muito mais sombria. O terceiro e talvez mais sinistro movimento foi sussurrado apenas nos ouvidos da liderança local. Uma carta confidencial, enviada exclusivamente aos corpos de anciãos, revelou que uma nova versão do seu manual secreto de regras, o livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, está sendo preparada com urgência. Mudar o livro de regras interno significa que as próprias leis que governam a vida de cada membro estão prestes a ser reescritas a portas fechadas. Então temos 3 eventos aparentemente desconexados: uma diretriz médica, um corte editorial e um novo livro de leis. Seriam estes eventos isolados e meramente administrativos, como a liderança quer que pareça? Ou são as peças de um quebra-cabeça muito maior, uma manobra de emergência de uma corporação em crise, respondendo não a Deus, mas a advogados e juízes? Hoje, não vamos apenas relatar os fatos, vamos conectar os pontos. Vamos seguir a trilha do dinheiro, da lei e do medo para revelar a imagem completa por trás dessa cortina de fumaça. Nossa investigação nos levará de uma sala de cirurgia na Austrália aos corredores do poder em Nova York, expondo uma estratégia de sobrevivência corporativa que está sendo vendida ao rebanho como direção teocrática. Tudo começa não em Warwick, a sede mundial, mas do outro lado do mundo, na Austrália, com a trágica e, como veremos, completamente evitável morte de uma mulher chamada Heather Winchester. O nome dela é a chave que destrava todo este mistério. Fique comigo, porque o que você vai descobrir vai mudar a forma como você enxerga a liderança das Testemunhas de Jeová para sempre. A história não é sobre fé, é sobre medo, responsabilidade legal e o desespero de um império para proteger a si mesmo. Para entender a onda de pânico que varre a liderança da Torre de Vigia, precisamos primeiro dar um rosto à tragédia. Heather Winchester não era uma dissidente ou uma crítica. Era uma senhora de 70 anos, uma convertida recente à fé das Testemunhas de Jeová. Ela era exatamente o tipo de pessoa que a organização afirma proteger: sincera, leal e confiante na orientação que recebia de seus líderes espirituais. Em 2016, Heather precisou passar por uma cirurgia eletiva. Como uma nova e dedicada testemunha de Jeová,
Ela queria garantir que seus desejos sobre tratamentos médicos, especialmente em relação ao sangue, fossem respeitados. Para isso, ela utilizou os documentos fornecidos pela própria organização para esse fim. Esses documentos foram projetados para serem uma ferramenta para que os membros pudessem detalhar quais componentes menores do sangue ou procedimentos médicos eles aceitariam ou recusariam com base em sua consciência treinada pela Bíblia. A ideia parecia boa no papel, dar autonomia ao paciente. No entanto, na prática, os formulários eram um desastre de design e comunicação, um instrumento de confusão. O primeiro problema fatal era a linguagem ambígua. Uma coluna nos formulários era rotulada como inaceitável para cristãos. Para um médico australiano que lida com uma população majoritariamente cristã que aceita transfusões de sangue, essa frase não faz sentido e é enganosa. Não estava claro se era uma diretriz da paciente ou uma declaração doutrinária geral e imprecisa. O segundo problema era a falsa impressão de escolha. Os formulários apresentavam uma série de caixas para marcar aceito ou recuso ao lado de termos médicos complexos, como hemoglobina, albumina ou imunoglobulinas. No entanto, os documentos não forneciam nenhuma explicação clara sobre o que esses componentes realmente eram, como eram administrados ou se estavam disponíveis naquela forma específica no hospital. E foi aqui que a tragédia se selou. No seu formulário, Heather Winchester marcou a caixa que indicava que hemoglobina era um tratamento aceitável para ela. Baseado nisso, seu anestesista entendeu que ela consentia em receber uma transfusão de glóbulos vermelhos, pois essa era a única forma de hemoglobina que o hospital podia oferecer. Era uma dedução lógica, baseada no documento que ela mesma apresentou. No entanto, a equipe cirúrgica, baseada em outras conversas e documentos, tinha um entendimento completamente diferente e acreditava que ela recusava todos os tipos de transfusão. Essa confusão catastrófica, plantada pelos próprios documentos da torre de vigia, criou um impasse mortal na sala de cirurgia. O resultado inevitável foi que, quando Heather começou a sangrar profusamente após a cirurgia e precisou de uma transfusão para salvar sua vida, a equipe médica hesitou. Atolados em informações conflitantes e com medo de violar os desejos de uma paciente, a decisão crucial foi adiada. Heather Winchester morreu, uma vítima direta de um documento mal redigido e perigosamente confuso, fornecido por sua própria religião. A morte de Heather Winchester não passou despercebida. A natureza trágica e evitável de seu falecimento levou à abertura de um inquérito judicial completo na Austrália, conduzido por um legista. O objetivo era entender exatamente o que deu errado e como evitar que isso acontecesse novamente. E as conclusões do inquérito foram uma condenação devastadora dos documentos e práticas da torre de vigia. A organização, como de costume, provavelmente tentou minimizar sua responsabilidade. Mas os fatos apresentados no tribunal eram irrefutáveis. O legista ouviu os testemunhos dos médicos, que afirmaram que mesmo profissionais de saúde, bem treinados e cuidadosos, foram completamente confundidos pelos formulários. A culpa não era dos médicos, mas do instrumento que lhes foi apresentado. A análise forense do documento revelou uma falha ainda mais profunda. O inquérito descobriu que esses formulários foram criados nos Estados Unidos e eram destinados a serem usados como uma ferramenta de reflexão pessoal para os membros, não como um documento médico ou legal a ser apresentado a um hospital. No entanto, não havia nenhum aviso, nenhuma letra miúda,
nenhuma instrução nos próprios papéis que alertasse sobre isso. Pior ainda, o legista destacou um ponto crucial. Não havia nenhuma referência à organização Testemunhas de Jeová nos próprios formulários. Isso significava que a equipe médica, não familiarizada com os detalhes da religião, não tinha como saber o contexto ou procurar a ajuda da comissão de ligação com hospitais acolhi, um grupo de anciãos treinado para lidar com essas situações. O documento era anônimo e perigoso. Diante de todas as evidências, o legista concluiu que a torre de vigia, ao distribuir esses documentos, mesmo que para reflexão pessoal, não podia mais controlar como seus seguidores os usariam, incluindo entregá-los aos médicos como se fossem diretivas oficiais. A responsabilidade, portanto, recaía sobre a organização. O veredito foi claro e contundente. O legista fez 2 recomendações formais diretamente à Congregação das Testemunhas de Jeová na Austrália. Primeira, que a liderança informasse a todos os membros no estado de Nova Gales do Sul que as folhas de trabalho 1 e 2 eram obsoletas, não confiáveis e não deveriam mais ser usadas para nenhum propósito. Segunda, que este aviso fosse transmitido através de todos os recursos disponíveis, incluindo literatura impressa e eletrônica, e comunicado claramente a todos os anciãos e em todos os locais de adoração. Esta não era uma sugestão. Era uma ordem judicial, com o peso da lei por trás dela. E é aqui que o primeiro dominó cai. Uma ordem judicial em um estado australiano criou uma responsabilidade legal em cascata para a organização em todo o mundo. Se os documentos eram perigosamente ambíguos na Austrália, eles eram igualmente perigosos no Brasil, no Japão, no Canadá, em todos os lugares. Manter esses documentos em circulação era abrir a porta para incontáveis processos judiciais futuros. A organização foi encurralada e sua resposta foi o anúncio vago e global que vimos no início. Agora que entendemos a pressão legal gerada pelo caso Winchester, aquele anúncio vago de junho de 2025 sobre o descarte de um documento médico faz todo o sentido. Não foi uma nova luz de Jeová. Foi uma resposta obrigatória de seus advogados para conter uma crise legal. Eles não podiam admitir a verdade para os membros, pois isso exporia a falha da organização e sua responsabilidade em uma morte. Então eles emitiram uma ordem curta e sem contexto, esperando que ninguém conectasse os pontos. Isso nos leva ao segundo movimento misterioso, a drástica redução das revistas. Por que uma organização que se define por sua atividade de publicação, um verdadeiro império editorial, cortaria sua produção de forma tão radical? A desculpa oficial de otimizar recursos ou focar no meio digital não se sustenta. Eles têm recursos bilionários e já possuem uma forte presença digital. A resposta mais provável, seguindo a mesma lógica de contenção de danos, é a redução da trilha de papel. Cada artigo publicado em A Sentinela ou Despertai é uma declaração oficial da organização. É uma potencial prova em um tribunal. Advogados em processos judiciais sobre desassociação, custódia de filhos ou casos de abuso frequentemente usam citações diretas das publicações para estabelecer a doutrina e as políticas da organização perante um juiz. Imagine um artigo antigo sobre disciplina infantil que é desenterrado e usado em um processo de abuso anos depois. Ou um artigo sobre lealdade à organização usado para provar a coerção em um caso de ostracismo. Cada palavra impressa é um passivo legal em potencial.
uma arma que pode ser usada contra eles. Ao reduzir a produção de conteúdo inédito para apenas 2 edições por ano, eles diminuem drasticamente a quantidade de novas declarações públicas que podem se tornar responsabilidades legais no futuro. É uma forma de minimizar a exposição. Isso também serve para centralizar ainda mais o controle sobre a informação. O conteúdo digital no site dow.org pode ser alterado, editado ou removido silenciosamente a qualquer momento. Um parágrafo problemático pode simplesmente desaparecer. O material impresso, no entanto, é permanente. Ele existe em bibliotecas e arquivos, um registro indelével de suas doutrinas e mudanças ao longo do tempo. A redução da impressão, portanto, não é apenas sobre modernização. É uma manobra estratégica para apagar rastros futuros e ter mais controle sobre sua própria narrativa. Claro, a medida também economiza milhões de dólares em impressão e logística, liberando capital. E para onde esse capital pode ser direcionado? Talvez para um fundo de defesa legal cada vez maior, necessário para enfrentar a tempestade de processos que se avizinha. É, portanto, um recuo estratégico disfarçado de avanço teocrático. E isso nos leva ao terceiro e mais significativo movimento, o anúncio confidencial aos anciãos sobre a preparação de uma nova versão do manual Pastoreiem o Rebanho de Deus. Este não é um livro qualquer, é a Constituição, o Código Penal e o Manual de Procedimentos da organização, tudo em um. É o documento que dita exatamente como os anciãos devem governar a vida dos membros. Por que uma nova versão agora e com urgência? Porque assim como as revistas, o manual antigo tornou-se um grande passivo legal. Em vários processos judiciais ao redor do mundo, especialmente em casos de abuso infantil, advogados têm conseguido intimar e obter cópias deste livro secreto, expondo suas políticas problemáticas para juízes e júris. A versão atual contém as diretrizes sobre a regra das 2 testemunhas, as instruções para não contatar as autoridades e os procedimentos para comissões judicativas que são cada vez mais vistos como ilegais ou negligentes por tribunais seculares. A organização precisa desesperadamente de uma atualização. Podemos especular com alto grau de certeza sobre o que essa nova versão trará. Primeiro, uma linguagem jurídica mais sofisticada. O novo manual será, sem dúvida, redigido ou, no mínimo, revisado por um exército de advogados. As palavras serão cuidadosamente escolhidas para criar brechas e negação plausível para a organização em casos futuros. Segundo, processos internos mais rígidos e burocráticos. É provável que haja novas regras sobre como documentar ou não documentar as reuniões de comissões judicativas para minimizar a criação de registros que possam ser usados contra eles em tribunal. Terceiro, novas políticas sobre a interação com as autoridades seculares. Em vez de uma proibição explícita de contatar a polícia, podemos esperar uma linguagem mais ambígua, que transfere a responsabilidade para os pais ou para o indivíduo, enquanto ainda desencoraja fortemente qualquer ação que possa manchar a reputação da congregação. Quarto, uma provável centralização ainda maior do poder. É possível que casos mais sérios exijam consulta direta com o departamento jurídico da filial, removendo qualquer autonomia dos anciãos locais e garantindo que cada caso seja tratado de uma forma que proteja legalmente a corporação. Em suma, o novo Manual dos Anciãos não será uma atualização espiritual para ajudar os pastores a cuidar melhor das ovelhas. Será uma atualização legal, um colete à prova de balas jurídico, projetado por advogados
para proteger os ativos e a estrutura da corporação contra a crescente onda de processos judiciais. É crucial entender que a tragédia na Austrália não é um incidente isolado, é apenas um sintoma de uma doença global que a organização está enfrentando. A pressão legal e governamental sobre as testemunhas de Jeová atingiu um nível sem precedentes na história moderna, e isso está acontecendo em múltiplas frentes. Vamos ampliar o mapa. Na Noruega, a organização perdeu seu registro como comunidade religiosa e, com ele, milhões em financiamento estatal. O motivo? A política de ostracismo, desassociação, foi considerada pelo governo como uma violação dos direitos humanos, especialmente por seus efeitos sobre crianças e membros que desejam sair. Na Bélgica e em outros países europeus, processos judiciais semelhantes foram movidos, acusando a organização de discriminação e incitação ao ódio contra ex-membros. O ostracismo está sendo cada vez mais visto não como uma prática religiosa interna, mas como uma violação de leis seculares sobre direitos fundamentais. Nos Estados Unidos, a muralha de proteção legal está ruindo. Casos históricos como o da Zalkin Law Firm, na Califórnia, e o processo de Montana estão expondo décadas de encobrimento de abuso sexual infantil, resultando em veredictos de indenizações multimilionárias que ameaçam os cofres da organização. Até mesmo no Brasil, a organização está sob escrutínio. Investigações de direitos humanos foram abertas para apurar as consequências da política de sangue e do ostracismo social imposto aos dissidentes. O que antes era considerado assunto interno de uma religião, agora é visto como uma questão de saúde pública e direitos civis. Essa tempestade perfeita de escrutínio global, da Austrália à Europa, das Américas ao Japão, cria um cenário de pesadelo para o departamento jurídico da Torre de Vigia em Warwick. Cada processo, cada veredito, cria um precedente que pode ser usado em outro país. É por isso que os 3 anúncios que analisamos não podem ser vistos de forma isolada. Eles são os tremores de um terremoto. São uma única estratégia global, unificada e desesperada, para mitigar o risco legal e financeiro em todas as frentes. A liderança não está mais apenas jogando na defesa, eles estão ativamente alterando a infraestrutura fundamental da organização, suas publicações, suas regras internas, suas diretrizes médicas, para torná-la mais resiliente legalmente. O que estamos vendo é uma organização que percebeu que suas políticas do século XX não são mais defensáveis nos tribunais do século XXI. E a resposta não é mudar as políticas para serem mais humanas ou compassivas. A resposta é mudar a linguagem e os procedimentos para serem mais difíceis de processar. É uma admissão silenciosa de culpa, disfarçada de ajuste administrativo. E assim, ao final de nossa investigação, todos os pontos se conectam. Um anúncio médico, vago e sem contexto. Um corte drástico e sem precedentes na produção de suas publicações mais importantes. E a reescrita urgente de seu manual secreto de leis internas. A conclusão é inescapável. Esta não é uma série de coincidências. É uma reação calculada, coordenada e defensiva a uma imensa pressão legal e financeira, uma pressão que foi, tragicamente, catalisada por eventos como a morte de Heather Winchester, mas que agora se tornou um incêndio global. Temos que contrastar a narrativa pública com a realidade oculta. Publicamente para os membros, a justificativa é nova luz, ajustes teocráticos, otimização de recursos. É uma linguagem espiritual que acalma e tranquiliza, mas, privadamente, nos corredores do poder em Warwick,
A linguagem é a de advogados e gestores de risco. O que estamos testemunhando é uma organização em modo de sobrevivência corporativa, não um movimento espiritual recebendo direção divina. O foco principal da liderança parece ter mudado de proselitismo e expansão para mitigação de danos e proteção de ativos. As decisões não são mais primariamente teológicas, são pragmáticas, legais e financeiras. E qual o impacto disso para o membro comum? A testemunha de Jeová, sincera na congregação? Ele é mantido no escuro. Ele recebe explicações simplificadas ou nenhuma explicação, enquanto mudanças monumentais na estrutura e na política da organização que ele ama acontecem acima de sua cabeça, motivadas por forças que ele desconhece. Isso nos leva a uma pergunta final e desconfortável. Quando as decisões de uma liderança religiosa se parecem menos com as de apóstolos inspirados e mais com as de um conselho de administração, assustado, tentando proteger a empresa de uma onda de processos, o que isso nos diz sobre a verdadeira natureza de sua autoridade? Para aqueles que já saíram, essa revelação pode ser uma validação dolorosa de que suas dúvidas eram justificadas. Para aqueles que ainda estão dentro, talvez seja um convite ao pensamento crítico que a própria organização, ironicamente, diz encorajar. Obrigado por me acompanhar nesta análise profunda. A verdade raramente é simples, mas ela sempre vale a pena ser buscada. Lembre-se, a verdade não teme o escrutínio, mas os impérios, sim. Se este vídeo abriu seus olhos, curta, compartilhe e inscreva-se para mais. Até a próxima!